Você já percebeu como de vez em quando se abrem para nós algumas janelas, talvez algumas portas de oportunidades? Parece que o simples fato de nós estarmos em determinados lugares, em um determinado momento, diante de algumas determinadas pessoas, isso gera para a gente algumas possibilidades, em diversas perspectivas. Talvez o simples fato de você estar no lugar certo, na hora certa, abriu para você uma porta de emprego. Ou talvez você percebeu por estar ali, naquele lugar, naquele dia, naquele momento, a possibilidade de conhecer alguém que entraria definitivamente para a história da sua vida. Existem outros momentos em que nós temos a oportunidade, diante de algumas pessoas, de auxiliá-las e apoiá-las em momentos difíceis, de dor, de perda, de luto e de sofrimento. Encorajar pessoas que talvez estivessem desanimadas. Janelas de oportunidades, portas abertas. Deus trabalha conosco nessa perspectiva também. Uma perspectiva de que vivemos algumas possibilidades, alguns momentos de experimentarmos aquilo que Deus quer fazer em nós e aquilo que Ele quer fazer através de nós. Isso nos traz a responsabilidade de ficarmos ainda mais atentos para percebermos aonde Ele tem nos levado, aonde Ele tem nos colocado e aquilo que Ele quer realizar através da nossa vida. Nós temos conversado já há um tempo sobre as cartas que ali abrem o livro do Apocalipse, cartas essas escritas pelo apóstolo João, na verdade, reveladas a ele pelo próprio Jesus, endereçadas às igrejas da Ásia Menor, ali naquele momento histórico. E com essas cartas, que são cartas de estímulo, encorajamento e até mesmo de exortação, nós também, tantos anos depois, temos sido desafiados, encorajados e estimulados a viver percebendo um pouquinho quais são as portas que Deus tem aberto para nós. É exatamente nessa direção que eu queria conversar com vocês na manhã de hoje, olhando especificamente para mais uma dessas cartas, dessa vez endereçada à igreja que ficava na cidade de Filadélfia. Para tanto, eu convido você a abrir ou a ligar a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, eu vou fazer aqui a leitura do versículo de número 7 até o versículo de número 13, farei a leitura na NVI, na nova versão internacional, você pode acompanhar na versão que você tem em mãos, mas o desafio você já sabe, né? Durante a semana, leia e releia esse trecho da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra
venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, como a gente já se acostumou a fazer durante toda essa série, olhando para todas essas cartas, nós passamos a conhecer um pouquinho mais a respeito do contexto dessas cidades, aonde estavam localizadas essas igrejas, a quem as cartas são endereçadas. E a gente faz a mesma coisa no dia de hoje, conhecendo um pouquinho mais da cidade de Filadélfia. Não aquela lá nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, não. A gente está falando lá da Ásia Menor, do século I. Essa era a mais jovem das 7 cidades, fundada por colonos vindos da cidade de Pérgamo. Vocês se lembram de Pérgamo? Nós já conversamos a respeito dessa cidade, sob o reinado de Átalo II. Isso aconteceu por volta de 159 a 138 a.C. A cidade estava situada em um lugar muito estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade, então, era chamada a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, porque ela tinha muitos templos dedicados a muitos deuses. Uma cidade localizada estrategicamente, rota principalmente da informação, o correio, para que as mensagens, as informações chegassem, passava definitivamente por ali. Ela era a porta de entrada do Ocidente para o Oriente, uma cidade que era muito religiosa, uma cidade que estava cercada de muitas oportunidades. E ela tinha, é verdade, um nome muito sugestivo. E esse nome é colocado nessa cidade justamente pelo carinho e amor que Átalo, que é quem estabelece essa cidade, tinha pelo seu irmão Eumenes, e batiza a cidade nessa perspectiva. Filadélfia é aquele que ama o seu irmão, ou amor fraternal. A cidade foi fundada para ser essa porta de divulgação da cultura e do idioma grego para toda a Ásia. Átalo cria essa cidade exatamente com essa importância, com essa responsabilidade, com esse papel, para ser a embaixadora da cultura helênica, que a partir daquela cidade, as cidades ali de todo o Oriente pudessem ser influenciadas por essa cultura. Então ela era uma cidade que tinha essa responsabilidade de influenciar, uma vez que estava no caminho. Existiam também ali constantes terremotos, grandes temores de terra naquela cidade. E muitos viviam em tendas ao redor da cidade, preocupados quanto a isso. Paredes rachadas e desabamentos eram comuns em Filadélfia. Ela era uma região perigosamente vulcânica, e o terremoto de 17 depois de Cristo, mesmo que a gente já falou que destruiu a cidade de Sardes, cidade da qual a gente já conversou, também atinge a cidade da Filadélfia. Para essa jovem igreja, Jesus envia essa carta e ele nos traz algumas lições para aquela igreja, mas que também ecoam para mim e para você tanto tempo depois. E dentro dessa perspectiva de portas que se abrem para aquela igreja, e é exatamente essa tônica que Jesus, por meio de João, se dirige àquela igreja, a gente também deve ficar alerta e perceber as oportunidades. Versículo 7 e 8, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aquela cidade que tinha sido criada para ser embaixadora daquela cultura grega, helênica, de toda aquela visão, tradição, língua, arte, religião, mas Cristo diz para a igreja nessa cidade que ele coloca para ela uma porta aberta. Não para proclamar a cultura grega, mas para proclamar o evangelho
da salvação. Aquela cidade que estava estrategicamente colocada em um lugar onde de passagem se chegava em cantos remotos, onde as pessoas ainda não conheciam o amor de Deus que havia sido revelado em Cristo Jesus, poderiam conhecer por intermédio daquela cidade, daquela igreja naquela cidade. Em Apocalipse, João, escrevendo essa carta de Jesus, que tinha uma porta aberta para aquela cidade que ninguém poderia fechar. É o mesmo João que no seu evangelho, no capítulo 10, no versículo 9, registra Jesus dizendo que ele mesmo é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Ele é quem traria oportunidades a essa igreja, para que essa igreja pudesse fazer a diferença. Olha só que especial, essa carta que João escreve, revelada a ele pelo próprio Jesus, dizendo que essa igreja experimentaria muitas oportunidades para poder fazer a diferença. A gente precisa lembrar que todas as vezes que nós estamos nos referindo a esse momento histórico onde é escrito o livro de Apocalipse, essa revelação que é recebida por João, nós temos um contexto de muita angústia. Nós percebemos o grito de socorro por daqueles que estavam sofrendo, mas nós também percebemos o grito de socorro daqueles que ainda não conheciam o Evangelho. E Jesus fala de uma porta de oportunidade para se transbordar do Evangelho, para se pregar o Evangelho. Afinal de contas, isso é tudo que o ser humano precisa. O ser humano tem um vazio e um anseio no coração, o anseio pela eternidade. O sábio escritor de Eclesiastes vai dizer que o ser humano não entende muito bem o que isso significa. É por isso que muitas vezes nós passamos a vida de forma obstinada, buscando alguma coisa que possa preencher o vazio do nosso coração. As pessoas que convivem conosco, muitas vezes estão olhando para quaisquer possibilidades ao seu redor, para que elas possam se sentir, de alguma maneira, satisfeitas e plenas diante desse anseio. Elas passam a acreditar que se elas tiverem coisas, se elas conquistarem coisas, se elas tiverem relacionamentos, se elas se envolverem em algumas perspectivas, elas terão essa satisfação, elas têm a esperança e a expectativa que algumas coisas possam fazer os dias serem melhores e elas se sentir melhor, e elas continuam essa busca de maneira vã. Às vezes a gente faz isso, a gente acredita que uma mudança ou guinada política no nosso contexto, que se a gente tiver mais dinheiro ou a expectativa pelo nosso sucesso profissional vão trazer essa possibilidade, que somente o Evangelho pode, de fato, preencher o vazio do nosso coração. E essa oportunidade de podermos, no dia a dia, transbordarmos da compreensão daquilo que pode nos preencher, é algo sensacional. Você consegue imaginar como pessoas com quem você convive têm esse vazio e precisam de algo que você tem ouvido constantemente? Pessoas que talvez estejam desgostosas, cansadas, sobrecarregadas, tentando encontrar essa satisfação em algumas coisas específicas. Pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, que estão perto de você no trabalho, que são da sua família, mas que continuam em uma busca obstinada. Quando eu ouço Jesus falando para essa igreja que ela teria uma oportunidade, uma porta aberta para fazer a diferença a toda uma região, eu fico imaginando aquilo que ele tem feito por meio da nossa igreja. Quando nós começamos a sonhar a metropolitana, esse era o nosso grande desejo e a nossa principal oração.
que nós pudéssemos ser percebidos, de fato, como um espaço comprometido, com uma proclamação genuína, fiel, consistente do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Para que pessoas que talvez nunca tivessem tido a oportunidade de ouvir e entender o Evangelho, pudessem, enfim, agora compreender. Exatamente isso que a gente tem experimentado. A gente tem experimentado isso como igreja, em diversas oportunidades. Semana passada, quando a gente estava tendo aqui aquele momento especial, com a presença do Projeto Sola, da banda Pilgrim, eu via alguns jovens entrando por aquelas portas e eu dizia: Deus, que esse espaço possa ser um espaço onde a juventude de Campinas e da nossa região possa encontrar a guarida, ser impactada pelo Evangelho, transformada pela palavra e se sentir preenchida pelo Evangelho. Há 2 noites, aonde vocês estão, a gente tinha aqui cerca de mais de 40 crianças sendo submetidas à pregação do Evangelho, podendo aprender, ouvir e entender o amor de Deus para a vidinha delas. A gente tem procurado estar atento a cada oportunidade que Deus tem nos dado enquanto comunidade. E isso ecoa no nosso dia a dia também, quando a gente sai daqui. Quais são as oportunidades que Deus tem colocado diante de você, para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas que Ele tem colocado perto de você? Eu sei, talvez você esteja se sentindo por si só cansado e sobrecarregado, mas você conhece uma mensagem de esperança. Você consegue imaginar como é viver tudo aquilo que você vive, os momentos de desesperança, de dor, de sofrimento, sem nenhuma perspectiva de algo que possa trazer ao seu coração algum alento? Eu e você sabemos que quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, Jesus estará diante de nós para enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Que nós possamos perceber as oportunidades, para que nós também possamos abençoar aqueles que estão à nossa volta. Eu sei, às vezes é complicado, porque às vezes a gente não se sente capaz, a gente não se sente preparado, ou a gente se sente fraco. Seja fiel, mesmo quando você se sentir assim. Versículo 8, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aquela igreja podia parecer fraca, uma congregação pequena, formada de crentes pobres e escravos, fazendo com que tivesse talvez pouca projeção naquela cidade, mas isso não a detinha na proclamação do Evangelho. Ela demonstrava a sua fidelidade a Deus nesses pequenos detalhes. A nossa fidelidade também pode ser percebida em pequenos detalhes. Guardando a palavra no coração para que transforme a nossa mente e transborde de nós. Em tempos de adversidade, onde as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, em tempos onde as lágrimas brotam dos nossos olhos, como que a gente pode efetivamente demonstrar essa fidelidade e glorificar o nome de Cristo? Sendo fiel. Eu sempre falo do privilégio que a gente tem às vezes de olhar para algumas pessoas que, mesmo vivendo momentos de tamanha dor, de tamanha perda, de tamanha luta, mantêm um sorriso nos lábios, porque elas sabem qual é a razão da sua esperança. Elas sabem que a morte não é o fim, mas que ela é o começo. E isso faz com que elas se distinguam diante das outras pessoas. Isso faz com que as pessoas olhem para elas e fiquem impactadas. Como é que você pode viver assim, com um sorriso nos lábios, em meio a tanto desalento?
Eu sei, isso parece paradoxal. Eu gosto de brincar com essa coisa da gente cantar em velório de crente, porque, de fato, parece um negócio bizarro para quem não foi alcançado pela graça. Porque aquele é um momento de dor, de perda, de luto. Como a gente pode cantar algo que exprime alegria? Porque nós sabemos que aquele não é o fim. Seja fiel, permaneça fiel a esse relacionamento com Deus, mesmo quando você se sentir fraco e desanimado. Esteja consciente de que essa é a dinâmica que a gente experimenta aqui. Afinal de contas, a perseguição, a adversidade são realidades. No versículo 9, ele está reconhecendo isso naquela igreja. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. E aqui, Jesus está trazendo à tona a percepção de que ele entende que aquela igreja estava sofrendo forte perseguição de um grupo religioso que se dizia judeu, mas que não era. Porque tudo o que fazia era perseguir aqueles que haviam sido impactados pela graça em Cristo Jesus. E ele está dizendo, eu sei que isso é uma realidade. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer para vocês é, eu não vou enganá-los. Você nunca vai me ver dizendo para você, pessoal, venha para a nossa igreja que a partir daqui tudo serão flores. Eu convivo com vocês. Eu ouço a história de vocês. Constantemente eu ouço muitos de vocês me dizendo, pastor, eu achei que depois que eu viesse para a igreja, Deus ia aliviar, as coisas iam ficar melhores. Mas parece que o negócio ficou mais complicado. Perseguição, adversidade, isso é uma realidade. Isso é uma realidade de um mundo instável. O nosso Senhor foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Crentes que viveram antes de nós foram perseguidos. Nós também podemos passar por isso. Eu não vou dizer para você que se tornar um discípulo de Jesus vai ser um mar de rosas. Sabe por quê? Porque se agora tudo foi ressignificado para você, se você enxerga o mundo de uma maneira diferente que a cultura desse mundo enxerga, assim como o nosso mestre foi odiado, nós também seremos. Aquela igreja estava experimentando isso. E nós, muitas vezes, vamos passar por isso. E é isso que às vezes nos inibe diante de algumas oportunidades. Porque às vezes as portas estão se abrindo. Mas a gente tem receio. A gente tem receio de que se a gente for para aquela direção, o que vão dizer? O que eu vou perder? O que eu vou deixar de conquistar se eu estiver na contramão da cultura? Esteja consciente de que sim, as perseguições virão. Mas uma coisa eu posso dizer. O Senhor é aquele que efetivamente cuida de nós. Aquela igreja vivia essa compreensão da importância da proclamação do Evangelho. Ela experimentou a perseguição, primeiro dos religiosos, daqueles que se viam como exemplo de moral, como pessoas do bem. Esses religiosos, chamados aqui por Jesus de sinagoga de Satanás, passaram a perseguir os cristãos na Filadélfia. Eles se diziam religiosos judeus, mas não eram. Se diziam defensores da lei e da moral, mas o coração, na verdade, estava completamente corrompido. E eles não conseguiam experimentar compaixão. Hoje a gente vive a dificuldade do equilíbrio e alguns religiosos se deixam levar, até mesmo por paixões ideológicas, e perseguindo qualquer expressão de amor ou de compaixão. Eles estão cegos por acharem que são um exemplo de moralidade. E às vezes você vai ser perseguido por isso também. Simplesmente por você dizer que aquilo que te orienta e a sua referência
não é uma ideologia política, mas são as Escrituras. Que aquilo que te orienta não é o que diz a bandeira ideológica de partido A ou partido B, mas que é o Evangelho da graça em Cristo Jesus. Isso pode acontecer, mas as oportunidades permanecem ali diante de nós. Por isso que a palavra que segue é uma palavra que nos guia à perseverança. Receba essa palavra e seja perseverante. Versículos 9 e 10. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. A promessa de Jesus àquela igreja, aquela pequena igreja, a Filadélfia, é que eles seriam percebidos, reconhecidos, honrados, exaltados pela fidelidade deles. Muitas vezes nós desanimamos de viver os princípios do Evangelho por conta dessa perseguição e oposição, mas quando a gente persevera, nós também somos honrados. E ainda que isso não aconteça por parte dos seres humanos, ainda que você não se perceba reconhecido por parte daqueles que estão à sua volta, Deus é aquele que efetivamente reconhece. Ele nos honra com seu amor e cuidado. Essa igreja até poderia parecer menor e menos importante do que as outras igrejas que a gente já conversou sobre elas. Mas sabe o que há de especial aqui? É que Jesus, para essa igreja perseguida, pequena, composta de pessoas simples e escravos, ele tece elogios e elogios. Pela sua possibilidade de perceber as oportunidades e pela sua perseverança, mesmo em meio à perseguição. E isso só era possível porque essa igreja era consciente de algo que eu e você, às vezes, nos esquecemos. Deus está constantemente cuidando de nós. Perceba o cuidado e a proteção de Deus. Versículo 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Seria aquele momento, um momento de perseguição, um momento onde tanto aqueles que eram religiosos e se diziam religiosos estavam perseguindo, quanto mais o Império Romano. Será que aquele era o tempo para eles, de fato, se colocarem nessa postura de proclamação? Seria esse o momento apropriado para eles proclamarem as verdades do Evangelho? Será que não seria mais seguro, naquele momento, eles se esconderem, em vez de avançar? Cristo diz que não. E Ele promete guardar aquela igreja, encoraja a cruzar aquela porta aberta, a porta da oportunidade, sem medo. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra. É necessário ser uma igreja que proclama a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo, é preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa em sua teologia, é preciso ser uma igreja com a perspectiva de missão. A perseguição por proclamar e viver o Evangelho viria, mas Jesus promete algo: o seu cuidado e a sua proteção. Nós temos a segurança de sabermos o final da história. E ainda que nos venham intensas provações, intensas perseguições, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. E quando, enfim, os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, Jesus vai enxugar os nossos olhos. Ele cuida de nós. É Ele quem nos protege. É Ele quem está conosco.
Não apenas nos momentos bons, mas nos momentos difíceis também. É Ele quem nos carrega em seus braços, quando é necessário. Ter essa percepção, ela é fundamental. Porque muitas vezes as oportunidades estão diante de nós, mas nós nos escondemos porque temos medo da perseguição ou do que podemos experimentar. Mas existe uma promessa de que nós não estamos sozinhos. Existe uma promessa de real cuidado da parte de Deus para conosco. E aí, nós somos direcionados a relembrar, de fato, aquilo que nos define. Onde está firmada a nossa identidade? Venho em breve. Esse é o imperativo, essa é a afirmação. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Venho sem demora. É só mais um pouco e chegará o dia da recompensa, a herança que ele havia preparado. Essa é a fala de Jesus para aquela igreja, que ele viria em breve. Tudo que a gente precisa, no anseio do nosso coração, é respondido por essa afirmativa de Jesus. Nós não precisamos de nada novo, precisamos guardar o que temos, precisamos proclamar aquilo que nós já possuímos. É interessante porque ele fala aqui da coroa, e a coroa não é a salvação, não é o risco de perder a salvação, mas é o risco de perdermos o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus, da proclamação do Evangelho, de fazermos parte daquilo que Ele está construindo. É um negócio sobrenatural isso, porque constantemente eu digo para vocês aqui que a nossa salvação não se dá pelos nossos esforços, pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, não tem a ver conosco. Isso se dá pela ação de Cristo Jesus. E nós nem sequer conseguimos sozinhos perceber isso, porque na nossa condição de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que abre os nossos olhos para perceber essa realidade. Nos ajuda a olhar para Jesus, não como um vanguardista à frente do seu tempo, não como um revolucionário, não como um mestre religioso da lei, mas como Deus encarnado que entrou na história para nos trazer para um relacionamento com Ele e para pagar o preço da dívida que era minha e que era sua. Ele então nos dá essa possibilidade de participarmos disso. Como? Se é o Espírito Santo que faz, pastor? Se não é a gente que convence ninguém. Porque aprove a Deus estabelecer que o Espírito Santo convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, no momento em que o Evangelho fosse proclamado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você, com atitudes e palavras, transbordamos dessa mensagem maravilhosa que nos liberta e que nos traz alento, o Espírito Santo age. Ele nos concedeu o ministério da reconciliação. Ele diz que o vencedor será coluna no santuário de Deus. Se nos tornamos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na eternidade. Aqui, os terremotos da vida podem nos abalar, e aquela igreja conhecia muito bem o que era aquilo naquela cidade. Mas no céu, estaremos tão firmes e sólidos como a coluna do santuário de Deus. Essa é a expressão que ele está usando.
O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome, o nome de Cristo. Pertencemos para sempre a Deus, a Cristo e ao seu povo. E viveremos para sempre com Ele, em sua glória. É isso que nos define. É isso que nos dá força. É aí que está firmada a sua identidade, é aí que está firmada a minha identidade. Naquilo que Cristo fez por nós. E Ele nos chama agora que a nossa identidade está consolidada, a fazermos parte disso, a compartilharmos dessa realidade, a sermos sal e luz aonde Ele nos colocar. Perceba as portas abertas, perceba as janelas da oportunidade. Deus não tem feito uma obra na sua vida e te colocado em determinados lugares, diante de determinadas pessoas, à toa. Às vezes eu fico questionando por que de estar em alguns lugares, em alguns momentos, o porquê de estar vivendo algumas coisas naquele momento. Às vezes a gente se questiona assim, por que desse trabalho, por que dessa escola, por que dessa vizinhança, por que desses colegas. Quando nós temos a compreensão dessa nossa vocação, uma vez que a nossa identidade está consolidada em Cristo, talvez essa resposta seja mais simples. Deus tem nos colocado em determinados lugares, porque além de fazer algo em nós, Ele quer fazer algo através de nós. É essa a mensagem para aquela igreja. Olha, as portas estão abertas, eu vou fazer algo por meio de vocês. Tem perseguição? Tem. Tem momentos difíceis? Vai ter também. Mas persevere, eu estarei cuidando de vocês, para que vocês façam a diferença. Essa é a mensagem que sobrevive à história e chega a mim e a você no dia de hoje. Deus tem te chamado para um propósito. Deus tem te fortalecido a um propósito. Para que você possa ser cuidado, referência, sal e luz para aqueles que estão à sua volta. Perceba as oportunidades. Mas pastor, eu estou vivendo ainda momentos difíceis. Que os seus momentos difíceis possam ser testemunho. Porque quando alguém olhar para você vivendo as suas lutas e dificuldades, passando por essas lutas, com um sorriso nos lábios, porque você sabe em quem você tem crido, que você está bem certo, que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final, você vai exultar de alegria, e isso vai impactar essas pessoas, isso vai evocar perguntas, e você vai responder com o Evangelho. Mas pastor, é que eu não conheço muito de Bíblia ainda, eu não conheço muito, eu não tenho muito subsídio para poder ser esse agente de proclamação. Bom momento para o merchandising, propaganda. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na Igreja Presbiteriana, aqui nós temos a Escola Metropolitana, onde você vai poder receber subsídios para fortalecer a sua fé, conhecer mais a respeito das Escrituras e desse Deus que é quem te capacita. E Ele vai te colocar em determinadas situações e Ele mesmo é quem vai te capacitar para poder ter as respostas certas para as perguntas que você vai receber. É Ele quem vai colocar nos seus lábios o conforto e o consolo para aquelas pessoas próximas de você que estão completamente desiludidas, cansadas, enganadas pelo pecado, com vazio no coração, carentes do Evangelho e com anseio pela eternidade. Que você seja instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença na vida daqueles que Ele tem colocado à sua volta. Ore assim: Deus, quem são os seus eleitos que o Senhor quer alcançar por meio da minha vida, por meio do testemunho, por meio da minha palavra, por meio do meu sorriso nos lábios no momento da angústia. Ele vai te mostrar e essas pessoas serão impactadas. Caminhando para o fim, para a nossa aplicação e missão, o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Como você tem visto os desafios ao seu redor nesses dias? Apenas como grandes obstáculos?
ou talvez como oportunidades para você poder proclamar as verdades do reino de Deus. A porta das oportunidades está aberta. A porta das oportunidades está aberta. Deus tem nos chamado. Talvez em nenhum momento da história as pessoas estivessem tão sedentas, abertas à espiritualidade, ao transcendente, a viver um relacionamento com Deus. Talvez elas só não saibam como isso é possível. Mas Deus te concedeu a mensagem e o ministério da reconciliação. Que você possa fazer isso. Que você possa transbordar dessa mensagem. Lembre-se, Deus tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido. Por meio da ação do Espírito Santo, Ele nos capacita a missão de proclamar essa obra redentora. Que sejamos agentes do Teu reino em todo o tempo. Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Deus eterno, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor que nos desafia à luz da Tua palavra, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós, através de nós. Nos ajude a perceber as oportunidades, a percebermos as portas abertas, para sermos instrumentos nas Tuas mãos. Deus, que nessa manhã, onde nós participamos da mesa da comunhão, onde nós seremos curados pela presença espiritual de Jesus nesses elementos, onde nós teremos comunhão real com Ele, que nós possamos sentir alento e encorajamento.